Muito boa noite. Está entrando no ar o programa Rumo, o futuro da mão de obra. O programa de hoje discute o presente do trabalho e projeta os caminhos do desenvolvimento regional. O tema é um problema que aparece não nos relatórios financeiros, mas impacta diretamente os resultados das empresas, a má gestão de pessoas. Dados recentes mostram que mais de 50% dos profissionais já deixaram empregos por causa de líderes e mais. 2 de cada 3 abriram mão de promoções por um bom gestor. Ou seja, o desafio não está apenas na contratação, mas dentro das empresas na forma como as equipes são conduzidas. Para essa conversa, nós recebemos hoje a Ana Luísa Hermann, especialista em gestão de pessoas, e ao meu lado, Tatiane Costa, mentora de carreira e negócios. Seja você bem-vindo ao Rumo, nosso programa semanal em nome de Cascalheira Stone Garden, areias para cada etapa da sua obra. Você encontra no Cascalheira Stone Garden, na BR-386 em Estrela. SEAT, educação de excelência que promove conhecimento, cultura e inovação. SEAT, unidades em Lajeado e na região alta. Sicredi Integração Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 120 anos. O seu desenvolvimento impulsiona a nossa história. Univates, você pode conquistar o diploma de graduação estudando perto de casa. Conheça as opções de curso e inscreva-se na Univates. Rodos, do Vale para o Brasil. Rodos Implementos Rodoviários é a solução para reboques, semi-reboques e carrocerias. Dale Carnegie, há 2 décadas formando líderes e gestores, contribuindo com o mercado regional e entregando resultados organizacionais e individuais. Tomasi Logística, acesse nosso Instagram, @TomasiLogística, e fique por dentro das nossas oportunidades. Convidando você de imediato, que está conosco no FM 102.9 ou pelo YouTube, @AHoraTV. Se estiver pelo YouTube, que já te inscreva no canal e ative o sininho das notificações para acompanhar a programação do Grupo A Hora conosco. Pois bem, iniciando o nosso primeiro bloco, quando mais da metade dos profissionais já saiu de um emprego por causa de chefes, o problema deixa de ser pontual e passa a ser estrutural. Vou começar contigo, Ana Luísa, muito bem-vinda à nossa programação. Na prática das empresas, esse cenário já aparece como padrão? Boa noite a todos, obrigada pelo convite. Esse cenário de lideranças mal preparadas, sim, ele vem aparecendo nas organizações, e o grande diferencial é o quanto as empresas se preparam para estar atentas a esses sinais que os maus líderes têm dado. Porque o impacto, sim, de uma má gestão, ela se reverte, ela vem nos indicativos de rotatividade, de baixa produtividade. Então, quando as empresas estão atentas a estes sinais, elas podem e vão estar mitigando, vão estar trabalhando com uma gestão efetiva, que qualifica a sua liderança, porque time engajado vai estar, sim, produzindo mais e melhores resultados. Tatiane, muito bem-vindo à nossa programação também, boa noite a ti. Do ponto de vista de carreira, o profissional já entra no mercado atento à liderança ou ele descobre isso depois, no engajamento do dia a dia do trabalho? Boa noite, prazer enorme estar aqui com vocês. Na percepção, desses 23 anos aí trabalhando nesse mundo dos negócios e com gestão de pessoas, no desenvolvimento de líderes, a percepção é que os profissionais, eles estão em busca atualmente, falando deste movimento atual, e a gente pode dizer que tivemos uma grande mudança pós-pandemia. A busca, ela está muito mais intensa por realmente encontrar oportunidades que estejam vinculadas aos seus valores e aos seus desejos de crescimento de carreira. Sim, os profissionais vêm buscando muito mais do que somente um cargo, oportunidades e saber quem é o meu líder, que empresa é essa, que valores essa empresa tem para seguir. Claro, quando falamos de profissionais que sabem aonde querem chegar na sua carreira, Isso é muito importante. Ana Luísa, o que mais caracteriza hoje a má gestão das empresas nesse aspecto dos recursos humanos e da relação com o empregado? A má gestão, ela está, assim, olhando para o papel das empresas, ela está diretamente vinculada à falta de preparação. Porque quando nós olhamos para os profissionais quanto indivíduos, cada pessoa vem aí de valores pessoais, tem as suas crenças pessoais.
Quando vai para uma empresa, a empresa tem a sua cultura, tem os seus valores, tem os comportamentos que aquela empresa e aquela cultura valoriza. E então, essa caminhada, esse match de liderança e a preparação desses líderes que precisa caminhar em sintonia. Quando não acontece, pode sim se ter esses indicativos de má gestão ou da falta de alinhamento daquele líder que de forma individual entende ou que está fazendo seu melhor ou que não está efetivamente preparado, ou que isso está destoando do que aquela cultura, aquela empresa realmente valoriza. Porque uma cultura organizacional, ela está diretamente vinculada aos objetivos do negócio, ao que é fundamental para aquele negócio prosperar naquele contexto. E as pessoas, as lideranças, elas precisam ser preparadas, e quando eu falo de preparação, não estou falando somente de capacitação e de ações de desenvolvimento, mas há uma necessidade de alinhamento, de clareza de objetivos, de conversas francas sobre qual é o papel, qual é a atividade que cada um desempenha dentro daquele contexto organizacional. Então, isso tudo faz parte da preparação da gestão e de uma efetiva gestão de pessoas. E, Tatiane, o momento de admissão desse colaborador, ele logo é apontado ao seu líder. E aí eu te pergunto, em que momento esse profissional começa a perceber na empresa que o problema talvez não esteja na rotina, talvez não esteja na estrutura da empresa, mas que seja daqui a pouco algum problema de liderança quanto àquele setor para desenvolver o seu trabalho? Quando a gente olha para esse todo, é uma conexão entre muitos comportamentos que se somam, né? É o comportamento do líder que recebeu esse novo profissional e é o valor, a cultura, os objetivos deste profissional que chega. E esse profissional que chega, eu acredito, né, dentro das percepções que a gente vem acompanhando nas empresas, este conjunto de caminho aonde eles entram, quando sabem aonde querem chegar, eles entram sabendo de uma caminhada. E eles logo vão perceber se esse líder tá ali pronto para desenvolver, se esse líder faz aquela microgestão ou ele dá oportunidade de visão. Esse líder, ele tá aqui para realmente me integrar, me deixar fazer parte desse time, ou ele tá me escondendo, ele tá me podando. Aí, quando a gente faz esses desenvolvimentos, né, é muito bacana porque tu tem de um lado um profissional com um profissional sedento por oportunidade, sedento por treinamento, por ser parte daquela equipe. E por outro lado, tu tem um líder que por vezes não está preparado para esse desenvolvimento. E aí quando a gente fala na preparação desse líder, quanto eu preparei ele para ser líder e não para ser o melhor técnico. Porque na grande maioria das vezes, os líderes, eles vão se transformando, né? Então, o meu melhor técnico, o meu melhor vendedor, o meu melhor operacional, ele se torna líder daquele setor. E por vezes ele não recebe toda a preparação de entender a necessidade da escuta, de conhecer perfil comportamental, de poder realmente dar foco ao desenvolvimento e aqueles pilares fundamentais, né, da comunicação, que é ter a empatia com quem chega, a estratégia para esse desenvolvimento e a energia desse líder para conduzir perfis diferentes. Então, sim, é muito complexo para quem não tem uma preparação. Então, quando a gente promove a liderança, a gente precisa estar muito aberto e preparado, a empresa como um todo preparada para desenvolver essa liderança, para um olhar de gestão. Eu gosto muito das duas habilidades juntas, né? Gestão e liderança. É o olhar para o resultado, mas olhar para as pessoas e nesse conjunto poder ter uma cultura clara, com objetivos claros e que lá no final, né? Toda empresa quer o quê? É lucro, né? Então, que as pessoas somadas aos processos e a essa cultura possam entregar o resultado. Então, a percepção, né? Voltando para a pergunta inicial, a percepção do novo profissional, ela acontece logo nos primeiros meses. Porque nos primeiros meses a relação vai se instalar entre esse líder e ele logo vai saber, cara, é a pessoa que vai me potencializar para um crescimento ou é a pessoa que eu vou aproveitar até onde eu estiver preparado para um novo passo, para um novo líder. Vou buscar um novo líder ou vou permanecer aqui?
E é um mercado muito dinâmico ultimamente, a gente tem percebido essa movimentação. Há uma mudança de percepção quanto a talvez um conflito geracional, e aí eu queria contar com a experiência de vocês para estabelecermos isso. Gerações passadas tinham aquela relação com o trabalho de que eu consegui emprego em uma empresa, eu preciso, os nossos pais foram assim, eu preciso valorizar aquilo, eu preciso permanecer aqui, me projetar dentro desta organização. E me parece que os novos trabalhadores têm uma relação muito mais dinâmica com o mundo do trabalho em relação a pertencimento. Essa busca, ela é constatada por vocês também no dia a dia das empresas? Sim, e existem pesquisas que comprovam isso. A geração Z, por exemplo, existem dados que praticamente 50% da geração Z já traz essa característica e esse desejo de aprendizado. Elas não ficam em ambientes que não enxerguem perspectiva de desenvolvimento profissional. E então, com essa diversidade que nós temos nos ambientes organizacionais, diferentes gerações estão trabalhando de forma conjunta e conectadas com desafios de inovação, de tecnologia. Cada vez mais nós precisamos estar integrando essas diferentes perspectivas. Então, um líder que desenvolve as pessoas, um líder que tem segurança para dar abertura para o time se desenvolver, se posicionar, que não precisa sempre aquele líder estar recebendo todos os holofotes. As pessoas também valorizam poder estar protagonizando algum processo, alguma atividade. Então, esses espaços, eles precisam ser construídos, e quando a liderança é consciente do seu papel e consciente do que os seus profissionais, os profissionais do seu time valorizam, e como eles se engajam, esse líder vai estar mais aberto e cuidando do desenvolvimento, dando espaço e não fazendo microgerenciamento e potencializando o que cada profissional do time tem de melhor. Eu costumo dizer que dá mais trabalho, sim, lidar com um time diverso. Porém, a riqueza da diversidade, das diferentes habilidades. Então, quando o líder se conhece, quando tem uma clareza de autoconhecimento, de fortalezas e também de oportunidades que ele tem de melhoria. Quando ele está buscando pessoas para trabalharem no seu time, ou quando ele está montando uma equipe para um determinado projeto, e se ele conhece as pessoas da sua equipe, do seu time, e vai trazer pessoas diferentes, então a diversidade que dá trabalho, sim, mas certamente o resultado final daquele processo, daquele projeto, vai ser muito melhor por se contar com essa diversidade. Quando eu olho para essa questão geracional, né, é fato, é realidade em todas as empresas, e o grande desafio que eu vejo e eu acredito, né, e aí a gente pode falar mais sobre isso se fizer sentido, é que nasce de uma mudança de comportamento da liderança, de abertura de espaço para fala e escuta. Então, o nosso fio condutor de todas as relações sempre foi a comunicação. Mas no momento atual em que a gente tem tanta diversidade de gerações trabalhando juntas, se a gente abrir espaço para a comunicação, onde todos se sintam acolhidos, onde todos tenham oportunidade de falar, de trazer suas ideias, de ser receptivo, de receber os nãos, porque existe um momento que o não precisa ser dito, e ser dito com assertividade, ser dito como uma oportunidade de desenvolvimento também, a gente consegue formar um time que se sente pertencente, né? Que é a palavra que você trouxe antes, se sente pertencente e se sente importante para o resultado. Então eu vejo que essa gestão das gerações, ela vem muito do desafio do líder se colocar nessa posição de fala, de escuta, de uma combinação onde não é uma geração que precisa disso. Acaba que hoje todas as gerações precisam desse espaço. Então, é uma combinação de comportamento diferente em conversas 1 a 1, mais feedback, que pessoas estão ali sedentas por feedback para oportunidades de desenvolvimento. Dentro disso que vocês trouxeram, e a Ana trouxe uma palavra, microgerenciar os processos. Esse líder que ele é intrusivo em demasia, que ele acaba fazendo o microgerenciamento, ou muitas vezes incorre em alguns erros de favoritismo ou cobrança excessiva em algumas peças do time.
É um comportamento que ele é exceção ou ele faz parte da cultura de alguma das empresas quando vocês identificam essas raízes dentro do comportamento? É por isso, realmente é fundamental entender a cultura da empresa antes de podermos afirmar se é bom ou ruim, porque a cultura da empresa e uma cultura que seja realmente intencionada, porque a cultura é o jeito que as coisas acontecem realmente dentro de uma empresa. Quando se tem um olhar estratégico para a cultura e para a gestão de pessoas, o olhar ele traz o que a empresa realmente precisa e o que faz sentido para aquele negócio. E isso vai sinalizar se esse microgerenciamento está fazendo parte daquele processo, da atividade, de repente numa linha de produção. Sim, aquilo faz sentido e precisa acontecer. Agora, numa posição mais estratégica da gestão ou em outros ambientes de negócio, esse microgerenciamento não vai fazer sentido com um time que tem qualificação, que tem capacidade de estar performando mais e melhor. Eu gosto muito de dados, né? Há mais de 15 anos atrás a gente falava de cultura e falávamos de cultura muito superficialmente e era aquela situação de temos um trabalho de 5 ou 6 anos pela frente para que a mudança cultural aconteça. Hoje a gente já precisa olhar com essa agilidade para a cultura, né? Porque cultura para mim ela está representada ali no dia a dia num formato muito, muito simples da gente entender a cultura que porque eu contrato quem eu contrato, porque eu promovo quem eu promovo e porque eu demito quem eu demito. Ali estão as características da cultura que estão sendo vividas e permitidas na empresa. E o microgerenciamento, por vezes, ele está sendo permitido, é um gerador de resultado. E esse gerador de resultado, ele vai ser um gerador de resultado dentro daquela cultura por quanto tempo? E aí a gente precisa estar preparando as mudanças culturais. E hoje, né, há 2 empresas agora de 15 dias atrás que a gente fez um trabalho focado em cultura, eles trazem muita gente, é assim hoje. Mas não dá mais para os próximos anos. E a meta é, no próximo ano, algumas questões efetivamente já terem a sua adesão em função de vários ritos, né, acontecendo semanalmente com, aí, gente, da alta gestão até as pessoas, né, que estão ali na operação, todos eles envolvidos nesse projeto de mudança cultural. E o entendimento de que não dá mais para olhar para 5 anos para frente. As mudanças precisam acontecer agora e rápidos para o resultado de verdade acontecer. E cultura não é mais uma abstração, é uma prática diária nas empresas. A gente tem um recadinho importante dos nossos parceiros: Cascalheira Stone Garden, SEAT, Sicredi, Univates, Rodos, Dale Carnegie, Tomasi Logística. E você que está conosco pelo FM 102.9, eu sou o Joilson Pereira, estamos hoje aqui no Rumo, o futuro da mão de obra, o nosso programa semanal aqui na grade do Grupo A Hora, recebendo Ana Luísa Hermann, especialista em gestão de pessoas, e também Tatiane Costa, mentora de carreira e negócios. Nós temos muito mais pela frente, vamos ampliar alguns assuntos, fique conosco, na sequência a gente volta. Estamos de volta na programação da Rádio A Hora FM 102.9, também aqui pelo A Hora TV. Você que está conosco pelo YouTube, deixa seu like, se inscreva no canal para acompanhar toda a programação, os projetos especiais do Grupo A Hora e a nossa programação semanal. Programa Rumo, o futuro da mão de obra, em nome de Tomasi Logística. Acesse o nosso Instagram, @Tomasi Logística, e fique por dentro das nossas oportunidades. Dale Carnegie, há 2 décadas formando líderes e gestores, contribuindo com o mercado regional e entregando resultados organizacionais e individuais. Rodos, do Vale para o Brasil. Rodos Implementos Rodoviários é a solução para reboques, semi-reboques e carrocerias. Falávamos sobre a cultura nas empresas e a importância disso ser uma prática diária.
E existe um custo que a gente chamou na abertura do programa que não aparece no balanço, não aparece no resultado financeiro, não necessariamente aparece no resultado final da equipe. A Tatiane falava justamente sobre a possibilidade de um microgerenciamento gerar resultado sim, mas não de forma sustentável ao longo do tempo. Nesse contexto, a perda de talentos, que é um resultado inescapável dessa falta de gestão, dessa má gestão que estamos tratando aqui na questão de recursos humanos. Hoje, o que mais pesa na decisão de um funcionário sair? Eu vou perguntar isso para a Ana. É o salário ou é o ambiente que vocês têm percebido no mundo empresarial hoje em dia? Primeiro é importante ponderar que nós vivemos um contexto aqui na nossa região assim de escassez de profissionais qualificados, muitas oportunidades, mas também é importante, e isso vem à tona nas entrevistas de desligamento, ou quando vai se buscar entender um pouco mais o que leva esse talento a deixar o seu emprego, normalmente está relacionado a uma perspectiva profissional melhor, que indiretamente conecta com as pessoas, com quem ele vai trabalhar, time, líder, o projeto em si. Indicativos também de conexão com qualidade de vida têm aparecido mais fortemente. Isso está muito relacionado ao momento de vida de cada pessoa, de cada indivíduo e o que aquele profissional mais valoriza naquele momento. Então, há pessoas que estão num momento de vida de valorizar, sim, a questão financeira. Há outros que valorizam o equilíbrio, vida e trabalho, não querem trabalhar em finais de semana, não querem trabalhar, enfim, em determinados horários. Mas o que é fato, sim, é que remuneração normalmente é o que está em terceiro lugar, com o peso de forma mais, quando se olha posições mais estratégicas ou mais especializadas. Então, remuneração é o terceiro ponto, a liderança aparece como o primeiro ponto, porque está diretamente vinculado, o que é a atribuição do líder ou de que forma as coisas acontecem e se efetivam nas organizações. O líder, sim, é o contato direto de cada profissional. E nessa conexão, as empresas já conseguem perceber que essa estrutura está posta, que estes são os principais... A raiz do problema está nessa relação da liderança com a prática diária, na aplicação do que é definido, ou muitas vezes não definido, mas na prática é efetivado como cultura da empresa? Aí é o vínculo, né, da cultura com todo esse olhar de por que eu perco os meus talentos, ou por que eu perco, por que minha alta rotatividade está ali, né? É percebido? Sim, né? Está num olhar estratégico para todas as empresas? Aí eu arrisco dizer que nem todas olham com a necessidade, com a importância que esse ponto ele merece, né? Porque por muitas vezes a perda de grandes talentos impacta diretamente na redução de uma produtividade, porque até eu encontrar um outro profissional e desenvolver este profissional, eu tenho um gap de 6 a 9 meses para que este novo profissional possa estar trazendo. Considerando que eu perdi um talento, perdi alguém que fazia boa entrega, eu tenho todo esse período, o meu custo, que não é só da rescisão, né? É um custo de desenvolvimento posterior dessa contratação, ela vai girar em torno de 1,5 a 2 salários ano de profissional, se a gente for trazer isso para a vida financeira, né? Então tem um custo financeiro que fica ali camuflado, né, no processo de desenvolvimento. Então, dentro dessa questão cultural, quando a gente olha para esse profissional que chega ou o que sai, a gente tem que entender que tem uma perda de talento aqui que está vinculado ao líder. Tem a percepção do desenvolvimento? Por vezes sim, outros ainda não. E aí, trazendo de experiência, há 2 anos atrás, comecei um trabalho numa empresa, onde de fato, eles não tinham essa percepção de que o problema da alta rotatividade era a liderança. E nós começamos a fazer um trabalho, olhar para esses desligamentos, olhar para o perfil da liderança, treinar esses líderes, mas não só a liderança, treinar os sócios, treinar a diretoria, treinar essas pessoas de toda a estratégia, para que eles pudessem parar para olhar para esse talento e entender, cara, ele está saindo por causa de mim. E hoje a gente já tem um resultado muito bacana nesse cliente, onde eles já conseguem ter um comportamento diferente até na hora de contratar.
essa pessoa tem vínculo cultural, como é que são os valores da pessoa com os valores da empresa. Essa é uma pessoa que eu vou conseguir manter. E manter por quanto tempo? Porque a gente tem que entender que não vamos ser mais profissionais que vivam aí 30, 40, né? 40 e poucos anos dentro de uma empresa. Hoje vai ser muito raro a gente ter novos profissionais entrando com todo esse tempo. Mas é entender que enquanto esse profissional estiver ali, ele vai estar dando um resultado positivo para a empresa, vai estar gerando o lucro necessário, né? Dentro da sua responsabilidade. E aproveitando essa concepção que tu colocas aqui, o que leva um funcionário, por quê que ele muitas vezes muda de empresa, de carreira, para ganhar menos, como a gente tem recebido reportes disso, mas em função de um ambiente melhor? Por que essa decisão parte do funcionário que hoje tem essa autonomia de, olha, não tá bom para mim, eu vou procurar um ambiente que me favoreça? Hoje os profissionais estão buscando, né, e a gente tem pesquisas que nos confirmam isso, né, de que o ambiente de trabalho, bem-estar, a sustentabilidade são pontos, o ambiente de trabalho é o primeiro ponto, né, dentro das pesquisas que as pessoas estão buscando. Então, que ambiente é esse? Como que esse ambiente está impactando na minha vida pessoal e profissional? Esse ambiente está me proporcionando crescimento ou não? E a primeira percepção dos profissionais não é eu estou com um líder que não me desenvolve. A primeira percepção e o primeiro sentimento, ele é físico e é emocional. Por vezes as dores no corpo, aquela ansiedade, aquele domingo de noite que dá aquela palpitação. E os profissionais que estão olhando para esse mercado, olhando para as oportunidades, que a gente tem N oportunidades no mercado, eles começam a se dar conta o que é que está me gerando essa ansiedade, o que é que está me gerando essa enxaqueca, enfim, né, todas essas questões que começam a sentir no corpo, mas que levam, sim, à percepção de que são as relações, de que é esse momento da relação no trabalho. E aí, gente, por vezes não, né? As saídas não são pelo trabalho em si, não é a atividade que eu opero, que eu realizo, mas sim a relação que eu tenho ali com a minha gestão e com os meus colegas. A Tatiane trouxe um dado que eu queria saber da tua experiência, ele confirma. O impacto para a empresa da perda de um profissional, além da janela de tempo de treinamento, ele é possível de quantificar, ou pelo menos em estimativa, em custo real, líquido para a empresa, da transição de um talento e treinamento de outro. As empresas já têm a dimensão disso, hoje já é possível quantificar, porque muitas vezes o empresário olha para o número, ele vai para o número para ficar no frio, na frieza do resultado. Isso já é um fator que entra no cálculo. Ainda não é comum as empresas estarem fazendo esses cálculos, mas já existem movimentos, já existem empresas que têm efetivamente feito este cálculo, porque são formas de tangibilizar muito mais o custo de uma substituição ou o porquê investir na retenção. E quando nós olhamos assim para esses fatores de retenção e falando de gestão do conhecimento, por exemplo, a perda de um profissional que está alinhado à cultura da empresa, que conhece as atividades, quanto custa perder um profissional, vai entrar outro, até ele se adaptar, até que ele aprenda as atividades, até que ele se conecte com a equipe ou eventualmente com clientes, dependendo da função que desempenha. Então, esses cálculos, eles são muito personalizados, muito específicos de acordo com a função e o impacto, enfim, em gestão do conhecimento e cultura, mas eles realmente representam muito e podem colocar em risco, sim, a viabilidade da execução de projetos estratégicos da empresa e, enfim, o quão conectado aí estiver a execução aí dos planos da empresa. E também eu considero importante, dentro desse contexto que estamos falando aqui de liderança, a Great Place to Work tem na sua metodologia das 5 dimensões, 3 especialmente estão voltadas diretamente à liderança. Então, o que as pessoas valorizam em um bom ou um ótimo ambiente para se trabalhar? Primeiro, a confiança. Confiança que é a base da relação. Aí, falando do líder especialmente, credibilidade faz parte da relação do profissional com o seu líder especialmente. O respeito, que inclui o desenvolvimento, inclui as relações e a forma que elas acontecem, e a imparcialidade desse líder. E, além disso, então,
a camaradagem, que claro que as pessoas consideram os seus colegas de trabalho, o ambiente que elas vão estar inseridas, e o orgulho, que é a dimensão que está mais relacionada à empresa em si, ao orgulho de pertencer àquela organização, ao quanto a pessoa está efetivamente conectada, ou como ela vê a contribuição do seu trabalho para o todo da empresa. Então, isso só reforça, 3/5 desta avaliação está diretamente vinculada ao líder. Só que esse líder, ele não está sozinho, ele não faz as coisas sozinho, ele está submetido a um sistema organizacional, e esse é o papel da gestão, de uma gestão que tem objetivos claros, alinhados para o negócio e que consegue dar clareza, porque essa clareza, ela vai diminuir a ansiedade da pessoa. Essa clareza de qual o papel de cada um, quais são as responsabilidades de cada um, o que engaja as pessoas do nosso time, para que estejamos todos no mesmo barco e buscando os melhores resultados para a empresa. Nosso produtor e o titular deste horário, Felipe Faleiro, traz aqui uma frase que fica muito bacana, e dentro do que tu falaste também eu tenho um complemento. Estudos mostram que liderança tóxica já gerou bilhões em perdas por rotatividade no mundo. E quando tu citas, Ana, a imparcialidade na gestão da equipe, não foi exatamente o que tu falou, mas eu consegui depreender disso. Imparcialidade neste aspecto, ela é totalmente diferente de impessoalidade. Requer esta proximidade humana, mas sem tirar o foco do objetivo. É esse o caminho? Exatamente, porque é fundamental que o líder conheça a sua equipe, que o líder se conheça a sua equipe, e a imparcialidade é realmente na perspectiva de conhecer as fortalezas de cada um, e independente de, esse é meu amigo, ou o outro eu não tenho tanta afinidade, porque ele é muito diferente de mim, mas para o negócio, para o papel, para a função que cada um desempenha, há necessidade de se ter uma visão imparcial, e as pessoas percebem isso. E elas têm condições de avaliar, e volto para a gestão, à medida que se tem processos de gestão estruturados, um processo de recrutamento e seleção com critérios, perfis de cargos com clareza do que se valoriza, então vai tirando a necessidade ou algum viés de que é pessoal, não, mas tem um critério aqui que determina ou que estabelece que é importante essa competência, ou que essa habilidade, essa conduta ou a participação em determinado projeto, ela fez a diferença, e que se possa conversar sobre isso. Falávamos antes de feedback, então feedback, conversas de alinhamento, essa clareza, porque estamos falando aqui de gestão de pessoas e de liderança. Confiança é a base da relação. E de onde vem a confiança? Ela vem de alinhamento de objetivos, de comunicação clara, e essa recorrência que precisa acontecer do líder com o seu time, e essa abertura para as pessoas também poderem participar. É esse o caminho. Muito bem. Esse é o caminho de conseguir atingir os objetivos, né? E quando a Ana traz a questão da clareza, essa clareza é fundamental, né? Quando eu faço todos os processos, desde o processo de recrutamento externo, quando eu faço promoções internas e eu tenho critérios muito bem definidos, eu consigo tirar essa impessoal, tirar o olhar de, não, é amigo, eu contrato, é amigo, eu promovo, porque isso a gente ouve muito nas empresas, né? Então, não, existe um critério, esse critério precisa ser comunicado, ele precisa estar aberto, precisa estar exposto, para que muito mais as pessoas se sintam parte integrante e realmente consigam confiar num processo, né? Para deixar de ter esse olhar de é promovido porque é amigo, né? Não, não é porque é amigo. É porque atende um critério, é porque tem uma entrega, tem um comportamento, tem um conhecimento técnico. É um conjunto de habilidades e competências necessárias para que isso realmente aconteça, né? E a gente vai explorar mais sobre isso. A gente está aqui e eu fico na angústia de... Eu tenho muito mais a perguntar, mas o tempo também é exíguo e a gente tem que cumprir
o nosso roteiro aqui, mas nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre esse tema. Na volta tem um recado importante dos nossos parceiros, programa Rumo, Futuro da Mão de Obra, aqui nas plataformas do Grupo A Hora em nome de Univates, Sicredi Integração Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 120 anos, o seu desenvolvimento impulsiona a nossa história. SEAT, internacionalização, o currículo do SEAT oferece proficiências em língua alemã e inglesa, diplomação internacional, que amplia as oportunidades dos alunos. E Cascalheira Stone Garden, areias para cada etapa de sua obra você encontra na Cascalheira Stone Garden, na BR 386, em Estrela. A gente volta daqui a pouquinho com muito mais aqui nas plataformas do Grupo A Hora. Estamos de volta aqui pelo A Hora FM 102.9 e também pelo @AHoraTV no YouTube. Aliás, você que está conosco no A Hora TV, deixa teu like, participa com a gente, manda o teu comentário e principalmente se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber sempre as notificações da nossa programação ao vivo durante a semana e os nossos projetos aqui. A Hora traz a você o programa Rumo, o futuro da mão de obra aqui no Vale do Taquari, em nome de Cascalheira Stone Garden, SEAT, Sicredi, Univates, Rodos, Dale Carnegie, Tomasi Logística. Programa Rumo, Futuro da Mão de Obra, está recebendo hoje aqui em nossos estúdios a Ana Luísa Herman, especialista em gestão de pessoas, e Tatiane Costa, mentora de carreira e negócios. Estamos falando sobre um dos principais problemas que tem sido identificado pelas empresas, que é a má gestão de pessoas, a retenção de talentos ou a perda deles por influência deste processo. Se o problema a gente identificou que está na liderança, um eixo-chave do problema, obviamente, que a gente também tem o multifatorial, a cultura, a estrutura da empresa, mas se passa pela liderança o problema, a solução também está ali. Como as empresas promovem bons técnicos e esperam que eles se tornem líderes automaticamente? É um dos erros, Ana, que se faz na hora de promover alguém por um critério apenas e não prepará-lo para fazer a gestão de um time? Se for dessa forma, tende a ser um erro, mas existem empresas sim que estão preparando os seus potenciais e independente, existe sempre um caminho a ser percorrido, se esse analista ou se esse técnico ainda não tinha sido preparado e foi designado para ser um líder, se foi feita uma boa avaliação de potencial dele, ele pode se desenvolver a partir daquele momento. E se a empresa já está se preparando para isso, e essa é a recomendação, de que se trabalhe o desenvolvimento de potenciais como um processo contínuo da gestão de pessoas, porque aí minimiza o impacto quando alguém sai ou para processos de expansão da empresa. Então, essa preparação das lideranças com capacitação, com conversas de desenvolvimento mesmo. Então, nós estamos falando do líder, mas ele não é, isoladamente, ele não consegue transformar a empresa. Existe um processo de gestão de pessoas e quando o conjunto de líderes está alinhado para esse objetivo de estar fazendo uma gestão de pessoas que seja condizente com a cultura da empresa, aí sim nós temos um caminho que está sendo desenvolvido para formar potenciais, para formar pessoas aí numa visão de time, com perspectiva de crescimento, de desenvolvimento profissional. Porque todos nós, na função que atuamos, continuamos estudando, continuamos nos desenvolvendo, continuamos aprendendo sempre. Lifelong learning é exatamente isso. Então, falando de liderança, um líder recém-promovido, sim, ele vai precisar de apoio, programa de mentoria,
o líder dele ou dentro da empresa, ele pode ser mentorado, mas existem profissionais especializados em comportamento, desenvolvimento de liderança que podem apoiá-lo. E isso tudo é um investimento, sim, num primeiro momento, mas se for bem feito e se esse líder estiver realmente dedicado, certamente esse resultado ele vai se reverter para o negócio em um curtíssimo prazo, porque ele se reverte com pessoas mais engajadas, com um time alinhado e sendo mais produtivo. Tatiane, dentro desse cenário, um líder se identifica ou se prepara, ou é possível ambas as formas? Porque muitas vezes o empresário procura fórmula, como executar ponto A, ponto B, ponto C. Para identificar a liderança que vai promover, é mais provável, dentro desse contexto, dentro de talvez um preconceito de fórmula, o líder técnico, aquele que já executa bem o trabalho, necessariamente vai dar um bom líder de pessoas, ou um bom líder de pessoas não precisa ter tanto conhecimento técnico? Não existe uma fórmula. Eu já vejo no teu olhar aqui e a nossa conversa acho que caminha para isso. Mas qual é o principal ponto nesse aspecto? É a formação ou é a identificação de uma potencial liderança? Eu concordo plenamente que não existe uma fórmula mágica, não existe uma receitinha pronta para a gente formar o líder, né? A gente olha e vê assim, cara, tem pessoas que vêm de uma essência, né? Tu olha assim, ele é o júnior do júnior, tá recém começando e tu já vê características que podem levar essa pessoa para a liderança. E outras pessoas, e se tornar um grande líder, e outras pessoas que você vê assim, poxa, super discretos, quietinhos, aqueles analistas muito específicos no seu trabalho, super discretos, que por vezes a gente para e pensa assim, friamente, pode ser que não seja um bom líder. E não dá pra gente rotular, porque ambos podem ser ótimos líderes. Eu gosto muito de falar que um líder, ele não precisa ser palestrante. E por vezes isso se confunde. É como se o líder tivesse que ter uma comunicação de se pôr à frente de um público e falar abertamente. É importante que ele tenha essa capacidade de se comunicar com o seu time. É importante que ele saiba se posicionar. E quando a gente olha para esse ponto de onde nasce, como que a gente olha essa promoção para essa liderança? Para fazer o caminho mais correto, né? É realmente a gente ter acompanhado, é a gente poder fazer o levantamento do perfil dessas pessoas e que cada ser humano vai ter o seu potencial e as suas necessidades de desenvolvimento. Então, cada plano de desenvolvimento, ele vai ser individual. Cada um com as suas necessidades, cada um com as suas capacidades técnicas facilitando a liderança, outros com habilidades comportamentais de comunicação, de negociação, de inspirar as pessoas, de realmente motivar esse time que também vai poder, mesmo sem um grande conhecimento técnico, fazer uma boa liderança. Então, quando a gente olha para essa formação da liderança, ela precisa sim de uma serenidade na hora de fazer a escolha e ouvir se a pessoa deseja isso. Porque precisa ser um desejo. Liderar tem o ônus e o bônus da liderança. E se a gente não mostra para as pessoas o ônus e o bônus, elas vão olhar só para o bônus. Só para o crescimento, para a oportunidade. Mas no meio de todo o processo dos desafios de liderar, estratégicos, técnicos, pessoais, a gente precisa dizer para eles, você tem tudo isso. E você quer ou não quer? E as pessoas que aceitam de verdade, por inteiro, elas se colocam num processo de desenvolvimento que rapidamente as entregas acontecem, os resultados acontecem. Agora, aquela pessoa que entra para uma liderança pensando que, poxa, eu vou ali para liderar, porque é a única forma de eu ter um salário maior. E isso é engano, porque hoje a gente já tem N oportunidades, os especialistas se formando aí. Então, eu não preciso necessariamente fazer uma carreira que vá para a gestão. Eu posso ter uma carreira que financeiramente me reconheça, me preparando para me tornar um especialista. Mas voltando para a liderança, quando eu aceito, eu tenho uma probabilidade muito maior de olhar para o meu plano de desenvolvimento e realmente fazer uma entrega num curto prazo, né? Mas claro, como a Ana trouxe, a gente não vai parar de se preparar nunca, porque novos perfis vão chegar, novos desafios vão chegar, o mercado muda, a tecnologia nos instiga e nos impulsiona, então a gente precisa estar sempre em preparação. Seja há 1 ano como líder, seja há 30 anos como líder, a gente precisa estar com essa mentalidade aberta para evoluir e poder estar preparado para o mais diferente perfil que chegar na minha equipe.
Na evolução das espécies, o Charles Darwin foi muitas vezes mal traduzido quando ele dizia The Survival of the Fittest, se traduziu como a sobrevivência do mais forte, e não é, é daquele que melhor se adapta. Então vocês trazem muito esse tema de adaptação constante, tu usaste o termo ali, né, aprendizado a vida toda, e aí eu te pergunto, uma vez identificado a formação do líder, aquele que melhor pode desenvolver a tarefa, na prática diária, o que diferencia aquele líder que consegue manter os talentos na equipe para aquele que muitas vezes pela imposição da sua liderança ou pela prática diária nessa liderança acaba perdendo gente na equipe? O que diferencia o líder é o líder que engaja o time, compartilha objetivos, envolve as pessoas na construção da solução, do desdobramento dos planos, reconhece, dá feedback, realmente que tem uma escuta ativa. Ele se comunica, mas ele escuta a equipe também, ele recebe, ele conta com os diferentes olhares do time. Então, eu diria que esses são fatores assim fundamentais, e quando se fala para os líderes que tenha uma performance mais baixa, justamente eles realmente eles são mais centralizadores, eles acreditam que eles podem fazer do jeito deles, e esses líderes, esse tipo de líder, ele não se sustenta por muito tempo na empresa, ou começa a ver até um processo de sofrimento, porque a equipe começa a desejar outras coisas, alguns vão embora, outros ficam, mas também não vão estar performando, e é algo que vai impactar, sim, nos resultados da empresa. E do ponto de vista da carreira, o que o profissional espera desse líder? Quando ele chega numa equipe, ou ele já está na equipe e algum novo líder é promovido, qual é que é a perspectiva dos profissionais hoje em relação a essa liderança? Principalmente que ele se sinta acolhido para o processo de desenvolvimento. Que os desafios sejam lançados. Eu gosto muito de pensar que se não tem desafio, a pessoa acomoda. E se ela acomoda, ela não vai entregar o melhor resultado e naturalmente ela não vai ter um engajamento. Então, quanto a gente que está na liderança precisa estar preparado para dar desafios, mas ao mesmo tempo em que eu dou o desafio para a pessoa poder saber o que ela precisa desenvolver, eu preciso estar do lado acompanhando. Eu preciso apoiar para que ela sinta que quando eu tiver a oportunidade ou algo que caia num erro, esse erro possa ser uma oportunidade de melhoria. Que o meu erro ele seja único. Eu errei hoje, mas esse erro ele não se repete. E esse erro olhado como uma aprendizagem, como uma oportunidade de olhar além. Então, quando a gente pensa do lado do profissional, existe muito essa necessidade de receber o desafio da liderança, mas ao mesmo tempo em que o líder dá esse desafio, ele tá ali do ladinho apoiando, desenvolvendo, orientando, corrigindo, cobrando, dando feedbacks, reconhecendo quando tiver que reconhecer, para que esse ciclo ele possa ser de evolução. E quanto mais o líder faz isso, de desafiar e apoiar, maior o desenvolvimento da equipe, deste profissional e do próprio líder. Ele também passa a evoluir no seu processo de liderança. O debate é riquíssimo, mas eu queria encerrar, e a gente acho que cumpriu aqui todas os checks da nossa lista que o nosso produtor Felipe Faleiro deixou pra gente. Eu queria identificar com vocês, pra gente encaminhar esse bate-papo, o que é preciso. Ele deixa aqui uma reflexão, né, de que qual seria o maior erro das empresas hoje nessa gestão de pessoas. Eu iria além, porque dentro do que vocês estabeleceram aqui como um diagnóstico desse processo, o que é necessário para estabelecer a maturidade necessária para ter estas conversas difíceis, muitas vezes com clareza, apontar erros sem pessoalizar, corrigir rotas sem agressividade ou sem desmotivar? Qual que seria a principal chave que as empresas precisam olhar para estabelecer esse processo? Eu diria que é a construção de um ambiente de confiança. Confiança no líder, no time, e a confiança se constrói com alinhamento de expectativa, de objetivos, com feedback. Então, a gestão ela precisa estar viva, ela é prática, diária, do líder com o time, do líder, de outros líderes, né, que está mais próximo da estratégia, entendendo para onde vai a empresa e
de que forma cada um contribui. Confiança como base das relações. Isso serve para o líder e também para o liderado? Sim, com certeza. Porque para que o liderado possa se colocar em movimento e em desenvolvimento, ele vai precisar dessa relação de confiança. Confiança é a base, é onde, a partir da confiança, eu vou me sentir seguro para fazer o que precisa ser feito. Eu gosto muito da combinação, né, de gestão, a gente olhar como o esqueleto, é onde a gente tem todos os processos desenhados, o planejamento acontecendo, as nossas metas nos seus devidos lugares, e a liderança como a musculatura. Porque a hora que o esqueleto está desenhado e está formado, a gente precisa dar músculo para ele. E a liderança é essa musculatura que precisa estar sendo movimentada e treinada todos os dias. Então, o olhar para essa liderança estratégica, mas humana. Isso faz com que tanto o líder quanto o liderado se coloquem numa relação de confiança, mas essa relação de confiança não gere um líder bonzinho, e sim um líder que, junto com o seu time, entrega resultado e gera lucro para a empresa. Perfeito. O Rumo de hoje mostrou que a gestão de pessoas deixou de ser um detalhe. Ela define o resultado das empresas. Não basta contratar bem, é preciso liderar bem. Empresas não perdem talentos por salário, elas perdem por gestão da liderança e a gestão humana ao longo dos processos. Eu queria agradecer a Ana Luísa Hermann e também a Tatiane Costa, que cederam um pouco do seu precioso tempo para dividir os conhecimentos conosco. O Rumo de hoje é uma produção de Felipe Faleiro, com a apresentação de Joilson Pereira, serviços técnicos de Anderson Barbosa. Este programa estará disponível no canal A Hora TV no YouTube, ao qual eu reforço o convite para que você se inscreva, ative o sino das notificações para acompanhar a programação também das plataformas do Grupo A Hora. Até a próxima edição do Rumo, o futuro da mão de obra, em nome de Cascalheira Stone Garden, SEAT, Sicredi, Univates, Rodos, Dale Carnegie e Tomasi Logística. Boa noite.